Obrigada. Pode começar. Beleza, então. Antes de começar, eu quero deixar bem disponível aqui tanto o chat, quanto se vocês quiserem fazer uma pergunta, uma colocação. É uma palestra, né? Tenho slides aqui preparados, tenho certos tópicos para trabalhar com vocês, mas o mais importante desse momento aqui é que vocês expressem suas dúvidas, suas preocupações e utilizem esse espaço como um espaço de crescimento, de desenvolvimento de vocês, tá certo? Então, não se sintam acanhados, por favor, perguntem, participem, tragam comentários ou pensamentos, reflexões que surgirem a partir dessa conversa, beleza? Aproveitar também para pedir que quem puder ligar a câmera é um instrumento muito bom para mim, para eu entender o quanto vocês estão entendendo o que eu estou falando, o quanto vocês estão participando realmente desse momento, e também facilita nesse processo de conversa que a gente pode ter, tá bem? Então, quem puder, por favor, eu agradeço, que é bastante importante para esse tipo de interação. Valeu, Lucas. Então, bora lá, pessoal. Me apresentar brevemente, meu nome é Dayana, eu sou psicóloga, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, sou psicoterapeuta, sou também consultora organizacional e estou aqui nesse momento fazendo essa ação como parceira da Mudar, né, realizando essa palestra em parceria. E é uma palestra que tem como título Cruzando Gerações, Saúde Mental em Pauta. Então, essa vai ser uma conversa sobre saúde mental e prevenção ao suicídio, pensando em diferentes gerações, em diferenças geracionais entre as pessoas que estão trabalhando em uma organização, tá? Ou mesmo, né, muitas das reflexões que eu vou trazer aqui a gente pode levar para a vida pessoal. São super práticas nesse sentido, né, para nossa vida pessoal, para as nossas relações fora do trabalho, mas dentro do trabalho também. Beleza? Então, a gente começa aqui com esses quadrantes, né, geracionais, que tem essa classificação que divide, então, em baby boomers, que são pessoas nascidas entre 1940 até 60, geração X, entre os meados da década de 60 até a década de 80, geração Y, ou millennials, que vão da década de 80 até o início dos anos 2000, e a geração Z, que vai dos anos 90, ou início dos anos 2000 até anos 2010. Tá? Essas classificações, elas não são estáticas, elas não são fixas. Tem outras classificações utilizadas para definir gerações. Mas nesse momento a gente vai utilizar essas 4 classificações para conseguir entender essas diferenças geracionais, tá? E aí eu queria começar perguntando para vocês. Qual desses quadrantes vocês identificam que vocês fazem parte? Me digam aí nos comentários, me falem ali no microfone. Que geração vocês fazem parte? Geração Z. Beleza, bastante gente da geração Z. Ok. Tem alguém da geração... Oi, diga. X, né? Sou eu. Eu estou esperando para ver se alguém se manifesta, mente aí, mas ninguém mente. Então, vou ter que me declarar aqui. Com certeza. Essa é a pergunta, né? Qual é a geração que você faz parte? Não é o propósito da gente conseguir se encaixar na geração da maioria. É a gente identificar qual geração você faz parte, né? Então, bom, bastante gente da geração Z, geração X e Y tem uma menor quantidade de pessoas, pelo que eu estou identificando. Y aqui tem alguns que se manifestaram no chat. E X, a colega que falou, desculpa, qual é seu nome? É Angelina. Eu acho que da X aqui, acho que está sendo só eu, hein? Não sei não. Ok. Então, a Angelina, da geração X, tem galera da geração Y e geração Z. Então, temos uma variação, o que é importante para a nossa conversa. Porque aí vocês vão poder se identificar, ou mesmo pensar em outras pessoas que a gente conhece que são da geração de baby boomers, da geração X, da geração Y e da geração Z.
né? Na nossa família, em geral, tem pessoas de todas essas gerações, né? Então, podemos também pegar esses exemplos para pensar no que a gente vai falar aqui hoje, tá? Por que é importante a gente pensar nessas diferenças geracionais? Um autor que eu vou utilizar aqui para falar é o Zygmunt Bauman. É um autor muito importante para a sociologia e ele vai cunhar o termo modernidade líquida, que, em geral, é um termo bastante frequente, utilizado em mídias sociais. O que é modernidade líquida? O Bauman vai dizer que as relações humanas e a sociedade no geral vêm se tornando líquidas, vêm se tornando mais flexíveis à medida que a sociedade vai se transformando, né? E isso, com certeza, também se aplica ao mundo corporativo. Desculpa. Como é que a gente identifica isso na prática? Eu tenho um exemplo muito simples. Pensem nas gerações de baby boomers ou nas gerações X, enfim, gerações, vamos pegar em décadas que eu acho que é mais fácil. Gerações que nasceram ali nas décadas 60, 70, e que estavam no mercado de trabalho nas décadas seguintes, até a década de 80, 90, até os dias de hoje. Para essas gerações, em comum, né, em geral, o trabalho significava você entrar em uma corporação, em uma organização, e você permanecer ali por muitos anos, ou permanecer nessa organização até o fim da vida, nesse trabalho até o fim da vida, né? E carreira, nesse mesmo sentido, significava uma carreira organizacional, uma carreira que era o seguinte: você começa num nível operacional, você vai para um nível de liderança, você cresce para um nível de coordenação, de gerência, até alcançar os níveis mais altos dentro de uma mesma organização. Nos dias de hoje, pessoas que estão entrando agora, principalmente no mercado de trabalho, ou que entraram no mercado de trabalho a partir dos anos 2010, anos 2000, a carreira dessas pessoas ela é muito mais instável. Ela está muito mais dependente da própria pessoa e do que ela quer, do que da organização e das demandas da organização, né? Então, essa é uma forma da gente entender a modernidade líquida. As coisas se tornam muito mais flexíveis, muito mais instáveis, você tem muito menos controle do que está acontecendo. E isso é uma característica muito importante para a gente entender essas diferenças geracionais e o impacto que isso tem para a nossa subjetividade e para a nossa vida, né? Porque instabilidade, insegurança, grande flexibilidade tem pontos positivos, mas também tem pontos negativos que surgem, que surtem na nossa vida, né? Uma das características que mais é marcante nas diferenças geracionais é a tecnologia e o quanto as tecnologias, como celulares, computadores, televisões, internet, mudaram muitos parâmetros do nosso cotidiano, de como a gente vive a nossa vida, né? E como isso se reflete nas gerações? Uma pesquisa aqui apresenta a diferença de tempo de internet em diferentes gerações. Então, gerações X, Y, baby boomers passam muito menos tempo na internet do que a geração Z, que é essa geração dos anos 90 até 2010, por aí. Então, isso já exemplifica muito o quanto essas últimas gerações elas são muito mais conectadas à internet, a tecnologias, e muitas delas cresceram já em meio a tecnologias, o que faz com que essas gerações tenham essa proximidade com tecnologia, mas também já percebam com muito mais facilidade o quanto as tecnologias elas são quase que uma extensão da gente, né? O celular ele vai com a gente para todo lugar, ele é a nossa extensão, ele está conosco o tempo todo. Quanto mais tempo eu passo com esses eletrônicos, mais eles fazem parte, né, do meu cotidiano, dessa extensão do meu corpo. Contudo, é importante destacar que essas diferenças geracionais, elas não necessariamente são positivas ou negativas, né? Elas têm especificidades que a gente precisa entender. Então, diferentes gerações possuem diferentes bagagens culturais, sociais, econômicas
isso se reflete na maneira como a gente vê a nossa vida, como a gente percebe o mundo e como a nossa cabeça se organiza perante as diferentes vivências que a gente possui. E aí eu peço para vocês, em um mundo cada vez mais conectado, parece que estamos falando sempre com alguém. No entanto, em meio a todas as mensagens, likes e emojis, muitas vezes nos vemos em um paradoxo. Embora estejamos em contato constante, conhecemos menos profundamente as pessoas ao nosso redor. Isso se aplica à vida de vocês? Vocês percebem isso na vida de vocês? Sim? É um paradoxo muito complicado, né? A gente está sempre conversando com várias pessoas ao mesmo tempo. Mas com quantas dessas pessoas eu realmente consigo ter essa conexão de conseguir sentar com a pessoa, conversar, compreender, entender ou ter empatia pelo que ela está passando? O quanto a gente consegue criar esses laços assim mais fortes, né? E é cada vez mais difícil a gente criar esses laços assim, essas conexões mais fortes, porque cada vez mais a gente passa tempo tendo essas interações que são mais rápidas, mais superficiais e mais brandas, vamos dizer assim. Então é um desafio a gente conseguir tirar tempo e atenção e cuidado mesmo para ter essas relações que são mais profundas, que a gente vai mostrar nossa vulnerabilidade e vai estar junto com a pessoa, né? Sim, Bianca, pelas redes sociais, com certeza, né? Tudo mais superficial. Até porque a gente às vezes só percebe um filetinho assim da pessoa, né? Por exemplo, quando a gente pega redes sociais como o Instagram, e a gente tem vários debates que falam, o Instagram é uma rede em que a gente só vê as coisas boas acontecendo, né? Bom, a gente vê, às vezes, realmente algo que está acontecendo com a pessoa, mas é só uma partezinha né, do que está acontecendo com a pessoa. Então, a gente nunca tem uma visão do todo do que se passa com aquela pessoa, a gente não consegue compreender de maneira mais complexa o que se passa com a pessoa, né? E como essa nossa visão sobre o mundo e a nossa relação com essas mudanças sociais e com essas mudanças tecnológicas, principalmente, impactam a nossa saúde mental? Vocês acham que isso impacta? Vocês acham que tem alguma diferença entre gerações que nasceram anos passados e que não tiveram tanto essas mudanças de instabilidade e tal? Vocês acham que essas gerações são diferentes das gerações de hoje, que crescem num mundo muito mais instável, muito mais flexível, muito mais tecnológico? Tem diferença na nossa saúde mental? Tem. Eu acho que tem, porque o que, que acontece? Até a gente brinca hoje, tipo assim, daqui a pouco as crianças vão nascer falando e mexendo no celular. Né? Então, assim, antigamente era muito gradativo, era tudo umas etapas da vida, era assim, muito escalonária. Hoje não, já é de elevador, então assim, é um rio, é um mar de informações que chegam principalmente para os jovens, né, que começam a ser inseridos no mercado de trabalho, e não dá tempo nem de ter se estabilizado na família, né? Às vezes não deu tempo de absorver a cultura dos pais, a educação ali. Então, assim, é bem diferente mesmo. Sim, a gente pode entender a nossa cultura cada vez mais assim, uma cultura muito frenética, né? É só a gente pensar o elemento social, um dos mais relevantes, não vou dizer o mais relevante, mas um dos mais relevantes, a tecnologia, ela demonstra isso com muita clareza, né? O quanto a tecnologia, vamos falar especificamente de celulares, o quanto os celulares evoluíram dos anos 90 a 2000, dos anos 2000 a 2010 e dos anos 2010 para hoje, né? O quanto em pouco tempo a gente desenvolveu o WhatsApp, Telegram, Instagram, taranana, várias redes sociais, vários tipos de software ligados a tecnologias cada vez mais avançadas. E isso, essa
mudança é cada vez mais frequente e mais rápida. Então, as mudanças são muito rápidas e as gerações mais recentes precisam, não que precisam, mas elas acompanham muito mais essas mudanças acontecendo no decorrer do seu crescimento e desenvolvimento. Né? Precisa dominar essas ferramentas à medida que cresce, porque o mundo vai demandar isso, né, dessas gerações. Então, é uma velocidade muito mais rápida, é uma intensidade muito maior com que as coisas vêm acontecendo, e isso a gente já vê que tem impacto, com certeza, na nossa saúde mental. 8 em cada 10 brasileiros de 15 a 29 anos apresentaram recentemente algum problema de saúde mental. Dentre esses problemas de saúde mental, pensamentos negativos, dificuldades de concentração, crise de ansiedade são os principais. Tá? Essa é uma pesquisa, então, sobre jovens brasileiros. Isso já demonstra um pouco sobre o quanto é exigido, né, dessas gerações. E, infelizmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre a geração Z. Os mais jovens passam por uma crise de saúde mental ainda pior do que enfrentada a geração anterior, os millennials, que também já é uma geração bastante afetada, geração que nasceu entre décadas de 80, 90, que quando muitas tecnologias, muita intensificação do mercado de trabalho e do mundo já acontecia nesse período, né? Então, a gente vem com esse dado super preocupante acerca do suicídio nessa geração. E as eras X e Y ficaram conhecidas como a geração deprimida. Mas será que isso é realmente um problema geracional? O que nós temos feito para impactar ou para mudar isso? Né? É importante destacar que não são problemas com as pessoas, entendem? Esse é o meu ponto aqui. O problema não são as gerações em si, as pessoas que fazem parte das gerações. A grande questão são as mudanças sociais que vêm acontecendo nesse período e que impactam excessivamente as pessoas, impactam principalmente quem está nascendo nesse período, quem está se desenvolvendo nesse período. Né? Então, os problemas eles não vão ser das gerações ou das pessoas. Os problemas eles são sociais e eles demonstram transformações que vêm acontecendo em larga escala e que, mesmo eu não sendo geração X, eu preciso me preocupar com a geração X. Se eu, vamos supor que eu sou da geração Baby Boomer, geração anterior aos meus avós, ou dos meus bisavós, eles também teriam que se preocupar com a geração Z, é uma via de mão dupla, né? As gerações precisam se preocupar umas com as outras e consigo próprias, né? Para a gente conseguir cuidar disso, mas com certeza não é um problema das pessoas. É algo social que se apresenta para todos nós termos que lidar com isso, né? E é importante que a gente possa discutir o suicídio em um debate que seja menos clínico ou menos diagnóstico, menos taxativo, né? Porque o suicídio ele tem muito tabu em ser falado e muitas vezes casos de suicídio são taxados, né? Falta de Deus, falta de força interna, e tudo isso é mentira, né? Nada disso é verdade, nada disso diz respeito ao suicídio. Então, a gente tem que falar sobre esse assunto sério de uma maneira que não seja diagnóstica ou taxativa, e sim de uma maneira que seja próxima, compreendendo que suicídio é resultado de diversos fatores psicológicos e sociais que debilitam e vulnerabilizam pessoas, né? Ou seja, se são problemas sociais e psicossociais que debilitam as pessoas, a gente com certeza consegue agir sobre esses problemas. A gente consegue lidar sobre esses problemas junto com as pessoas que precisam de ajuda, né? E não é sobre mimimi. É o que eu já falei. Suicídio não tem nada a ver com é, falta de força, falta de Deus, falta do que quer que seja, né? É algo
relevante sobre a pessoa e que diz sobre o fato dela estar adoecida, sobre o fato dela estar sofrendo. E deixa eu perguntar para vocês. Se eu falar para vocês que eu entrei aqui na minha casa, eu cheguei em casa depois de estar fazendo atividades na rua. Cheguei em casa, tirei meu sapato, meu tênis e fui entrando assim, não percebi e pisei em cima de uma pecinha de Lego. Pisei em cima de uma pecinha de joguinho assim, de brinquedo. Imaginem a cena. Eu chegando e pisando na pecinha de Lego. Qual é a cara que vocês fazem? Qual é o sentimento que isso dá em vocês? Vocês já pisaram numa pecinha dessas? É, dói, né? Não é legal. Se eu falar para vocês, num outro caso, que eu tô ansiosa por causa que eu tenho que apresentar uma palestra para uma equipe que eu nunca conheci. O quanto vocês conseguem também se vincular com a minha ansiedade, com o meu sentimento? Bastante? Bom? É importante. É exatamente isso. Legal. E é essa a metáfora que eu queria trazer, né? A comparação que eu queria fazer, na verdade. Quando a gente fala de uma dor física, muitas vezes a gente consegue logo se colocar no lugar da pessoa, fazer uma cara feia e imaginar fisicamente a situação acontecendo. Quando se trata de sentimentos, às vezes a gente tem uma dificuldade de se conectar. É, às vezes a gente tem essa dificuldade de se conectar com os sentimentos que outra pessoa mostra. E então a gente deixa essa pergunta: é fácil entender uma dor que você não sente? É fácil entender isso? E nesses momentos em que alguém relata para vocês um sofrimento mental, um sofrimento, um desgaste, se sente angustiado, o quanto às vezes na agilidade, na pressa, a resposta é: você vai dar conta, não, você é forte, não, vai dar certo, fica tranquilo. O quanto esse tipo de resposta nos permite criar uma conexão com a pessoa. Nos permite criar uma conexão? Não, você está dando você está dando eh, não se preocupa, vai dar tudo certo. Fica tranquilo, né. Você está dando um encaminhamento para a dor da pessoa, você está direcionando a dor da pessoa para outro lugar que não é ali, né. Você está, e isso é muito natural que a gente faça, a gente se esquiva de sentimentos que não são bons. A gente Isso nos traz um certo desconforto, né. Pensar em que a pessoa está passando por uma angústia, uma ansiedade, e isso nos remete a ansiedades que a gente já viveu, a gente não quer aquilo por perto, né. E aí, a gente assume essa postura que é meio inflexível de: "Ah não, fica de boas, você vai dar conta, você é forte", né. E às vezes tudo que a pessoa precisa é falar sobre o que que ela está sentindo e falar sobre como aquilo mexe com ela e por que que aquilo mexe com ela, né, o que ela está sentindo. Então esse é um ponto muito importante para a gente falar sobre esse tema. Evitar minimizar ou evitar se esquivar dessas situações em que alguém demonstra, está trazendo um sentimento, está trazendo algo que parece ser relevante sobre ela, algo que merece um cuidado, um carinho, né. Exatamente, ser acolhido. É justamente isso, esse acolhimento. E acolher alguém é uma habilidade que não é fácil, é uma habilidade que a gente desenvolve ao longo de um período, ao longo da vida toda em geral, né. Então o acolhimento não é, eh, algo natural, não é algo que a pessoa nasce sabendo, é algo que a gente consegue desenvolver. Então, pensem como uma prática, numa próxima vez que alguém trouxer uma frase assim para vocês, se imaginem, né, essa metáfora, essa comparação que eu trouxe sobre o Lego e sobre a ansiedade, o quanto vocês conseguem ficar à disposição da pessoa no momento que ela relata isso. "Vamos ali tomar um café?"
Vamos sentar aqui, vamos conversar um pouco? Ah, eu também estou sentindo algo assim parecido e tal. Como é que você está sentindo isso? Como é que é para você? Como é que é para mim? Vamos ter uma troca aqui, né? Não precisa ser algo direto, vamos falar sobre isso. Mas sim uma situação de, podemos almoçar junto hoje? Aproveita e esse assunto vai surgir, né? E aí você pode proporcionar um momento junto com a pessoa e disponibilizar seu tempo e criar uma conexão que seja efetiva com alguém que talvez realmente esteja precisando e talvez seja uma pessoa que não tem com quem contar, né? É importante a gente se atentar a essas coisas. Às vezes no dia a dia a gente tá frenético, tá na correria, tem muito trabalho e a gente perde esses elementos que são essenciais na nossa vida. A gente perde as oportunidades de criar conexão e de criar sentido para a nossa vida junto com outras pessoas. Então é importante, de tempos em tempos, a gente se lembrar dessas coisas e poder proporcionar esses momentos para as outras pessoas e para nós mesmos. Porque quando a gente se coloca à disposição para acolher, isso é bom para nós também. Isso nos traz uma sensação de que a gente está sendo alguém bacana, alguém prestativo, alguém acolhedor. Isso é reforçador para a gente, isso é bom para nossa autoestima, para nosso sentimento de bem-estar no geral. Então, as diferenças entre gerações elas vão refletir também diferentes formas de lidar com a dor, né? Gerações baby boomer, geração X e Y, elas, em geral, não relatavam tantas necessidades sociais não atendidas, mas em contrapartida, a geração Z relatou 2 ou mais necessidades não atendidas, né? Em contrapartida aos 16% das gerações mais velhas. Significa que a geração Z talvez não esteja tendo tanto contato social quanto precisaria, né? E isso se liga ao que eu falei lá no começo, é fruto de toda uma sociedade que vem em transformação, né? E é preciso que a gente entenda quando o sofrimento ele vai se tornando mais grave. A geração Z é a mais propensa a relatar diagnósticos com condição de saúde comportamental, como transtorno mental ou uso de substâncias, do que gerações X ou baby boomers. Além de ser uma geração que tem 2 a 3 vezes mais chance do que as outras de relatar, pensar, planejar ou tentar suicídio, que é justamente aquele slide que eu trouxe sobre a questão do suicídio com a geração Z, tá? Então, esse é um ponto bastante relevante de se pensar, o quanto a saúde mental dessas gerações que cresceram nessas transformações muito intensas e frequentes, o quanto sua saúde mental está sendo muito afetada e o quanto a gente está olhando para a saúde mental dessas gerações e também das gerações anteriores, que com certeza também são afetadas por essas transformações, mas de maneira mais branda. Por quê? Porque tem a ver com o mundo em que você se criou. Se você se criou em um contexto relativamente estável, em que os pais tinham uma certa carreira, um certo tipo de trabalho durante bastante tempo, uma certa estabilidade financeira, certa estabilidade nas relações sociais e no cotidiano, é uma coisa. Quando você cresce em um mundo em que você vê os adultos de referência tendo trabalhos instáveis, às vezes insegurança laboral, insegurança financeira, você cresce vendo tudo isso, e tudo isso naturalmente pode predispor a uma certa ansiedade, né? Tudo é muito instável, isso é muito ansiolítico pra gente. Então, né, por isso essas diferenças. Mas com certeza as pessoas que vivenciam hoje essas transformações também são afetadas. E o sofrimento subjetivo ele pode ser transmitido, ensinado, desenvolvido de uma geração para outra. O que isso significa? Essa pesquisa que está sendo apontada aqui, ela concluiu que 1/3 dos adolescentes norte-americanos tem ao menos um dos responsáveis sofrendo de ansiedade ou depressão. E que
eles estabelecem uma compreensão de que os adolescentes eles vão ter essa propensão a também desenvolver algum tipo de transtorno. Por que isso? É osmose? Não, não é osmose. Pode ser genético em certos âmbitos, dependendo do tipo de transtorno ou de doença, mas em geral, quando eu sou mãe e tenho uma série de padrões relacionados ao meu quadro depressivo, e eu tenho uma criança pequena, muito provavelmente essa criança vai aprender que esse padrão que eu tenho é o padrão usual de um adulto. E ela pode crescer entendendo que esse é o padrão e ela desenvolver um padrão similar na vida dela. Um padrão que seja mais de tristeza, de um estado mais de não satisfação com atividades prazerosas do dia a dia. São padrões que podem ser aprendidos e desenvolvidos, né, por meio de observação mesmo dos adultos que são nossa referência. E a ansiedade e outros tipos de transtorno, isso pode acontecer da mesma maneira, né? Tem os componentes genéticos e biológicos, fisiológicos, mas os componentes sociais, comportamentais, eles têm um impacto tão grande quanto, né, nessas situações. O que é algo que a gente precisa dar muita atenção. Se as gerações atuais estão desenvolvendo mais transtornos, o que será então das gerações futuras, se esses padrões seguirem sendo esses, né? E tudo isso que está sendo dito extrapola relações familiares. As pessoas, de forma geral, têm dificuldade de se entender e se acolher. Isso gera essas incompreensões, essas faltas de laço, falta de proximidade. E às vezes nos faz também normalizar certos padrões de adoecimento psíquico e mental, né? E, enfim, vocês têm dificuldade em falar sobre sentimentos no trabalho? Ou quais são as maiores dificuldades que vocês identificam na organização? O que, que é mais difícil de falar? Não precisam me dizer, não precisam se expor, tá? Quais são os pontos mais difíceis que você chega assim na ponta da língua, mas você não vou falar, porque isso pode ter um impacto complicado aqui dentro. Por exemplo, evitar falar sobre suicídio diz muito sobre o quanto o suicídio é um tabu. Evitar falar sobre saúde mental diz muito sobre como saúde mental é um tabu. Evitar falar sobre lideranças que têm comportamentos repressivos, evitar falar sobre isso significa que isso tem uma relevância dentro da organização. Significa que possivelmente tem situações de repressão, de coerção, e isso pode ser um problema, né? Quando a organização não tem medo, ela fala. Quando a organização em geral não tem receio do impacto que falar sobre um assunto vai ter, porque ela sabe que isso não necessariamente acontece, e se acontece, ela vai saber lidar com esse problema, ela vai falar. A organização vai assumir esse papel. Pensem nas coisas que vocês não dizem. Isso é importante. Isso diz muito sobre a organização, sobre as relações que vocês possuem. Lucas, qualquer problema. Entendi. É bastante difícil. É bastante difícil falar sobre temas assim, falar sobre temas que, em geral, são um tabu pra gente. E isso, com certeza, não é legal para nós, porque é importante que a gente consiga falar sobre certas coisas com certas pessoas. O importante é a gente conseguir identificar com quais pessoas a gente pode falar sobre isso, né? Se eu estou trabalhando em uma organização e identifico que falar sobre assédio moral é importante para mim, mas eu sei que na organização isso não vai ter nenhum acolhimento por parte de nenhuma pessoa, assim, que seja de um cargo
seja de um cargo de coordenação, tal, se eu sei que isso não vai ser acolhido, eu posso buscar outras pessoas da minha rede, podem ser colegas de trabalho que eu tenho muita confiança e discutir com essas pessoas. Posso conversar, óbvio, com meus familiares, pessoas próximas. Posso buscar estratégias para conversar sobre isso e para pensar o que que eu faço. Eu tenho alternativas nesse lugar que eu tô, nessa situação que eu tô vivendo? Ou às vezes é melhor pensar em quais outras estratégias eu deveria tomar frente a essas situações, né? Então, são assuntos complicados, polêmicos, que são tabus, mas são relevantes a gente pensar como eles transitam na nossa organização e como a gente pode falar sobre eles de uma maneira mais aberta e promover estratégias para desenvolver o que precisa ser desenvolvido. Tem algum problema relacionado à liderança, relacionado à assédio, à coerção acontecendo? O que que a gente vai fazer para que isso não aconteça? Para além de falar sobre, o que que a gente vai fazer com esses casos? Como a gente vai, como vai ser a nossa postura perante esses casos, certo? E é isso que a gente tem que pensar a partir das coisas que não são difíceis de ser ditas, as coisas que são um tabu em certas relações, em certos lugares pelos quais a gente passa. Nos jovens, tem hoje uma maior naturalização na forma de lidar com transtornos mentais. Então, essa é uma característica muito positiva na geração Z. Conseguem reconhecer dor com mais facilidade, né? Sentimentos de sofrimento com mais facilidade, procuram por mais ajuda e têm menos estigma para falar sobre esse tema. São pontos fundamentais para que a gente consiga desenvolver a nossa saúde mental. Contudo, com a naturalização pode também vir a banalização do tema, né? E isso aconteceu muito com a saúde mental nos últimos anos, principalmente em decorrência da pandemia, que a gente passou a falar muito sobre saúde mental, né? A banalização por meio de redes sociais, em que saúde mental é uma dança, é a dancinha da saúde mental, é isso da saúde mental. É... Então, se tem essa banalização e faz com que um assunto que seja sério seja tratado com levianidade, com estratégias que não são necessariamente adequadas para lidar com esse tema, né? Então, o Setembro Amarelo, ele é esse convite à reflexão. Todas as coisas que eu falei aqui hoje, as coisas que eu propus de reflexão para vocês, elas não se limitam a esse momento aqui, elas não se limitam a essa 1 hora de conversa que a gente tem. Seria impossível também se fosse só isso. Esses pontos que eu trouxe foram para eliciar certas reflexões em vocês, que se a minha fala deu certo, vai seguir pelos próximos dias, vai seguir pelas próximas semanas. Daqui a 2 meses vocês vão lembrar de uma coisa que eu disse hoje e vão pensar, caramba, aquilo lá, e vão desenvolver uma compreensão sobre esses temas. Então, é uma conversa que já foi iniciada, para algumas pessoas já deve ter sido iniciada há mais tempo, mas que segue. É um convite à reflexão, né? E não está limitada só a esse mês. Ela é para seguir durante todos os meses do ano. Acerca do suicídio ainda, ele é um ato definitivo para um problema que é temporário. Então, sempre lembrem disso, né? Porque o suicídio, como eu disse antes, ele se torna resultado de uma série de fatores que adoecem uma pessoa. Fatores financeiros, econômicos, sociais, interpessoais, relacionais, de saúde, né? São inúmeros os fatores que podem adoecer uma pessoa e fazê-la pensar que essa é a única saída. Infelizmente, esse ato é definitivo, mas esses problemas são temporários. Isso eu afirmo com o meu conhecimento de psicóloga. Temporários como? Porque, em geral, os problemas
a gente pode... Eles mudam ao longo do tempo, né? Ou a gente pode mudar a nossa percepção sobre um problema. Algo que talvez para mim seja um problema hoje, eu posso, por meio de conversas com psicoterapia, reflexão, com a ajuda das pessoas que eu amo, eu posso mudar a minha ideia sobre isso. E eu posso buscar outras alternativas de vida perante esse problema que se impõe na minha vida. Então, são problemas temporários. São problemas que podem ser alterados, que podem ser resolvidos totalmente ou em parte, né? Então, sempre pode existir uma saída para além dessa. E isso é importante a gente sempre ter em mente. Às vezes, um primeiro passo é a gente se colocar à disposição de alguém. Como eu disse antes, às vezes eu sou a única pessoa com quem esse colega tem contato no trabalho. Às vezes é uma pessoa que mora sozinha, longe da família, que está passando por dificuldades, às vezes eu sou a única pessoa com quem ela tem contato. E isso pode ser muito relevante para ela, eu dispor um pouco do meu tempo para criar uma conexão com ela. Nem sempre é óbvio, né? Nem sempre todo sinal de risco é perceptível. E por isso é relevante que a gente tenha esses cuidados, tenha essa atenção às pessoas que estão ao nosso redor, para que a gente sempre se disponha a essas pessoas quando a gente identificar que elas precisam conversar ou não, né? A gente ser um hábito já, a gente sair para almoçar, seja um hábito a gente tomar um café depois da palestra, o que está acontecendo, seja um hábito a gente se topar no corredor e, beleza, não, tudo certo, está acontecendo isso, isso e isso, né? Sejam hábitos a gente criar essas conexões com mais profundidade. E que a gente esteja sempre atentos e atentas a essas mudanças sociais e o quanto elas nos jogam para ter relações superficiais. A gente tem que nadar contra a maré. Isso exige um esforço da gente, mas é um esforço que compensa, que é necessário para que a gente consiga desenvolver relações melhores, consiga criar laços que vão perdurar pelo tempo e que a gente consiga também desenvolver a organização sempre num sentido mais sustentável e que contemple a saúde das pessoas que trabalham ali. E o que as gerações podem aprender uma com a outra para viver melhor? Eu já dei algumas pistas, né? Gerações mais recentes conseguem falar sobre adoecimento de maneira mais fácil do que gerações mais antigas, por exemplo. No entanto, gerações mais antigas têm um senso de estabilidade mais fortalecido do que gerações mais recentes, que têm um senso de maior instabilidade. Então, o que a gente pode aprender um com o outro? A gente sempre pode aprender algo com todo mundo, né? E, por fim, então, o suicídio ele vai ser notado quando a pessoa concretiza o ato, mas enquanto for apenas sofrimento, reforçando aquela ideia de que criem laços, criem conexões, estejam dispostos, estejam abertos a criar esses laços com as pessoas, né? Isso pode ser algo simples assim, banal para você, mas para outra pessoa isso pode ser essencial, pode ser a conversa que vai mudar a vida dela. Isso é meio exagerado, mas isso acontece. Na vida, no dia a dia, isso pode acontecer. Às vezes é uma conversa que faz com que a pessoa mude a percepção dela, com que ela perceba que ela tem uma pessoa com que ela pode contar nas dificuldades. Tá bem? Aqui a gente deixa o contato do Centro de Valorização da Vida. O CVV também tem um site muito bacana. Eles têm um chat que pode dar para conversar com os atendentes por meio de conversa escrita. E quando vocês identificarem uma situação de sofrimento que a pessoa precisa conversar com alguém, vocês podem sugerir o centro. E o centro também aceita voluntários, pessoas que queiram conversar com pessoas em sofrimento. Um ambiente de trabalho mais acolhedor é possível. Vamos juntos? Era isso que eu tinha para hoje, pessoal. Eu vou ficar aqui à disposição de vocês, caso vocês tenham dúvidas. E, além disso, eu vou colocar aqui na nossa conversa uma pesquisa de satisfação, que é muito importante que vocês respondam para contemplar
palestra, tá bem? Um segundinho que eu já vou colocar aqui. Mas era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que tenha sido uma conversa frutífera e que tenha trazido reflexões. E fico aqui à disposição para dúvidas. Tá ali no chat o questionário de satisfação. Beleza?